Dando continuidade às homenagens, eu dou por aberta a presente sessão solene de entrega do título cidadão goianense ao senhor Luiz Manuel da Silva, também de autoria do vereador Renato Sandré. Então, convido o autor da propositura, o vereador Renato Sandré, para compor a mesa. Convido o ex-vereador Rubem Bellarmine para compor a mesa. O sargento Torres disse que ele está ali se escondendo, mas a gente encontra ele. E solicito que a vereadora Olga Sena, juntamente com o vereador Marcos Leal, façam adentrar ao plenário, conduzindo até a mesa, o mais novo cidadão goianense, o senhor Luiz Manuel da Silva. Eu solicito de todos os presentes que fiquem de pé para que seja entoado o hino de Goiânia.
Passo a palavra para o autor da propositura, vereador Renato Sandré. Senhor presidente, senhora vereadora, povo aqui presente, hoje é um dia muito importante, primeiro porque eu fico feliz de estar fazendo essa homenagem, dizer ao pastor Luiz que eu sou ouvinte do programa dele, praticamente todos os domingos, sempre que posso pela manhã eu escuto, mas os domingos quase sempre estou escutando o seu programa. Agradecer ao amigo Correia que me deu a oportunidade e a lembrança de fazer essa homenagem. Ele também faz parte desse momento, desta homenagem. Então, por isso, estou muito feliz. Queria contar um pouco sobre a história do pastor Luiz, para que todos possam ficar sabendo. A honrosa concessão da cidadania goianense ao pastor Luiz Manuel da Silva representa um preito de gratidão desse poder legislativo a este cidadão, face ao seu notável trabalho frente à Igreja Congregacional Brasileira neste município, sempre preocupado com o bem-estar material e espiritual de seus irmãos. Com efeito, trata-se de uma figura humana singular, de grande dedicação, sendo um homem disciplinado, de princípios morais e éticos, reconhecidamente generoso, prestando relevantes serviços à sociedade pernambucana, em especial aos goianenses. Nascido no Engenho União, do município de Timbaúba, Pernambuco, em 4 de abril de 1953. Portanto, contando atualmente com 66 anos de idade, filho mais novo do senhor Manuel João da Silva e da senhora Severina Maria da Silva. Presentemente é casado com a senhora Vera Lúcia Barbosa da Silva, com quem tem 3 filhos, Salatiel Luiz, Suzy Creide Lúcia e Silas Luiz. Em 1979, já casado, retornou de São Paulo, onde viveu até aquele ano, vindo morar em Camaragibe, Pernambuco, quando aceitou o Evangelho em 21 de dezembro do mesmo ano e onde permaneceu durante 3 anos. Em seguida, foi enviado para ser diácono na igreja de Caueiras, onde foi consagrado pastor, tendo ali permanecido por 16 anos. No ano de 1998, veio residir em Goiânia, para fundar uma igreja a serviço do ministério que ele congregava, ou seja, Igreja Congregacional Brasileira, onde reside até hoje, sempre servindo aos que dele necessitam. Honrado e cumpridor de seus deveres como homem cristão, ao longo de 26 anos, leva a palavra de Deus através da igreja, pelas ondas sonoras da Rádio Nova FM, no programa Amanhecer com Cristo. Faço ao exposto, senhores vereadores, e na condição de legítimo representante da Casa Legislativa, honro-me propor o presente reconhecimento público aos nobres pares, concedendo ao pastor Luiz Manuel da Silva o título honorífico de cidadão goianense. Então, por este motivo e muitos outros, que a gente resume para que não fique uma justificativa muito alta, hoje, pastor Luiz passa a ser reconhecidamente um cidadão goianense, um irmão nosso que já é de fato e agora passa a ser de direito. Então, pastor Luiz, parabéns, essa casa fica muito feliz e eu muito mais ainda de reconhecê-lo como o mais novo cidadão goianense. Muito obrigado. Com a palavra, o ex-vereador Rubens Bellarmino. Quero saudar a mesa e a todos os demais presentes. Falar do pastor Luiz, para mim, eu sou suspeito, porque há 22 anos eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e durante esses 22 anos nós temos uma permanência quase que diária. Está aqui também desse tempo o nosso querido Marcos Vinícius, que no início
da Nova FM, ainda no Giló, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. E Carlos Viegas Júnior, presidente desta casa, onde juntos passamos 4 anos aqui no mandato, sabe que eu não tinha sempre tinha cuidado a quem a gente concedia os títulos de cidadãos goianenses. Porque muitas vezes nós concedemos títulos a pessoas que nós não conhecemos, apenas pessoas que passam, transitam na cidade, fazem alguma coisa e é ofertado um título. Eu sempre tive a preocupação e eu não achei naquele momento assim, uma pessoa para conceder um título, porque um título de cidadão goianense é uma coisa muito importante para quem sabe o valor de ser goianense. E esse título que Deus iluminou tanto o Correia como o Renato para que concedesse ao pastor, é mais do que justificado pelo trabalho, não só o trabalho que se prega, não só o trabalho que se fala, mas principalmente o trabalho do que se vive. O exemplo do pastor Luiz como pessoa, como pai, como esposo, como pastor, com os seus membros, que muitas vezes alguns, até eu tenho acompanhado essa trajetória dele, e às vezes por sua forma de conduzir as coisas, alguns até se afastam, mas depois percebem que ele tinha razão e termina voltando para perto dele. Mas, sem sombra de dúvida, é bem merecida essa honraria, esse título de cidadão goianense, e eu gostaria, mais uma vez, de parabenizá-lo, que o senhor é mais goianense do que muitos goianenses, porque o senhor escolheu Goiânia para ser a sua cidade. Nós somos goianenses, porque tivemos o privilégio de nascer, e eu nasci aqui na maternidade do Belarmino Correia, uma das minhas filhas nasceu aqui, mas o senhor escolheu de coração ser cidadão goianense. Meus parabéns à casa, de uma forma geral, por ter, de sua forma unânime, concedido esse título. Muito obrigado. A palavra o vereador Marcos Leal. Eu também quero parabenizar o vereador Renato Sandré por esse documento muito importante para o pastor Luiz, né? Conheço o pastor Luiz há 22 anos atrás, né? Louvo a Deus pela vida desse homem. Esse homem tem me ensinado muitas coisas boas. Vi a luta que ele passou em Goiânia, fazia o programa ali na rádio, não era, pastor Luiz? E a gente ia para lá de bicicleta ajudar ele. E esse homem tem um legado muito grande na cidade de Goiânia. Através desse homem, muito jovem, tem se libertado das drogas, tem feito um trabalho maravilhoso na nossa cidade, tem falado a verdade e tem ensinado a muitos goianenses o verdadeiro caminho que leva o homem ao céu. Faz o programa ali abençoado, às vezes vai para o programa doente ali, mas ele faz o programa com alegria, com prazer. E eu imagino quantas vidas, através do programa desse homem aí, muitas vidas não se converteram, muitas vidas não aceitou Jesus. E por isso eu parabenizo o vereador Renato Sandré. Foi um título de cidadão muito bem escolhido, né? Uma visão muito boa em ter escolhido o pastor Luiz. Tenho certeza que a partir de hoje ele já é querido, pastor Luiz. E agora o senhor vai ficar mais querido e mais conhecido, né? Na cidade de Goiânia, não só em Pernambuco e no Brasil todo, né? Porque muita gente via internet estão vendo aí, e lá de Caueira, de outras cidades, vão ver o senhor recebendo o título de cidadão goianense. Por isso eu parabenizo o vereador Renato Sandré e a você, pastor Luiz, meu pai, meu irmão e meu amigo. Eu louvo a Deus por 22 anos de crente. Eu aprendi muita coisa com esse homem. Ele me ensinava o caminho da verdade, o caminho que eu tinha que seguir, o caminho da obediência. E hoje eu louvo a Deus, primeiramente a Deus, segundo é esse pastor Luiz. Parabéns, pastor Luiz, bem merecido. Sargento Torres. Primeiramente, eu queria parabenizar o autor da propositura, o vereador Renato Sandré, e dizer que o ex-vereador Rubem Belarmino colocou muito bem o título de cidadão goianense otorgado por esse Poder Legislativo. É uma honraria muito importante. E muitas vezes a gente tem até pedidos, a gente que estamos terminando aqui nossa legislatura, eu recebi até pedidos para apresentar aqui projeto solicitando título de cidadão goianense. Semana passada, nós apresentamos aqui, pastor Luiz,
entregamos também um voto de aplauso à missionária Mauricéia. Também adotou Goiânia como sua segunda cidade desde 84, 85, e o senhor não foge à regra. Mas nós sabemos que o momento que vivemos atualmente é um momento de muita dificuldade, face, já não bastava, né, tanta violência, e agora com essa pandemia que assola o mundo, a gente tem certeza do trabalho que as igrejas, né, que os pastores, né, que o senhor tem prestado à sociedade goianense. E o título de cidadão que o senhor recebe hoje, eu tenho certeza que vai dobrar a responsabilidade do senhor, que já é muita por Goiânia. Como o vereador Marco Léo falou, o senhor tem ajudado a salvar vidas, a salvar crianças e adolescentes do mundo das drogas. Isso é muito importante, vereador Renato. Esse reconhecimento vem a público, que o senhor agora está sendo reconhecido por toda a sociedade de Goiânia, aqui representada por esses vereadores. Meus parabéns ao senhor, a toda a família, a toda a igreja, a todas as suas ovelhas que o senhor comanda. Meus parabéns e felicidade. Agacena. Eu quero também aproveitar para parabenizar não só o vereador Renato, como Goiânia, por ter ganho hoje um filho. E a gente aqui, a Câmara de Vereadores e a vereadora, por ter ganho um irmão. Porque eu acho que a gente é uma grande família. É uma família onde as pessoas, elas fazem valer os seus direitos, mas elas ajudam, elas são solidárias, elas são amigas. E o senhor, pastor, pelo pouco que eu conheço, mas pelo que o pessoal me diz e fala, o senhor faz um trabalho excelente aqui na nossa cidade. É um trabalho não só cristão, mas também, quando é cristão, ele é muito social. É levar as pessoas, tirar as pessoas das drogas, ajudar em todos os outros sentidos. Isso é um verdadeiro trabalho. É o trabalho que a gente precisa considerar, principalmente que quando o senhor chega de fora, que não é de Goiânia, e que se torna tão goianense, e que sente o que a gente sente como goianense, o senhor é mais do que esse título, vai ser muito bem assim colocado. Nosso irmão goianense, e eu sei que a partir de agora, como diz aqui o vereador Sargento Torres, a responsabilidade ainda é muito maior. Vai sentir o peso de que é ser o goianense. A força que precisamos ter para combater todas essas injustiças, as desigualdades que nós vemos aqui no nosso município. Então, parabéns e vamos firme na luta, porque continuamos agora com mais um irmão que eu sei que a partir de hoje vamos ser assim, mas já é um aliado, mais aliado ainda, para combater tudo de ruim que tem no nosso município. Parabéns, pastor. Senhor presidente, Arnaldo Oliveira. primeiramente a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando a respeito de um título de cidadão que muito honra não só a Casa de Abreu, principalmente a comunidade de Goiânia. Reitero as palavras do ex-vereador, quando falou a respeito da responsabilidade que a Casa tem quando indica uma pessoa para receber o título de cidadão goianense. Principalmente porque é primordial que cumpra pelo menos o requisito de ter trabalhado por Goiânia. E a gente está vendo hoje o pastor Luiz sendo reverenciado e sendo reconhecido através do vereador Renato Sandré por 22 anos de serviço prestado a Goiânia. Então, tudo isso já bastaria para mostrar o quanto ele é importante para Goiânia. Além de nosso irmão, como ele disse também, que já é goianense, a partir de hoje ele é nosso irmão goianense, com atributos que são realmente imprescindíveis para um cidadão receber o título de cidadão goianense em Goiânia. E ele, com certeza, o trabalho que fez à frente de sua igreja, à frente de sua comunidade cristã, ele faz jus a esse hoje brilhante presente recebido por esta casa, que não faz mais do que a obrigação de dar a César o que é de César para aquelas pessoas que fazem o bem e querem o bem de Goiânia. Muito obrigado. Parabéns, pastor Luiz, porque você, com certeza, independente
de religião, mas a gente sabe que todo aquele que prega a palavra de Deus, com certeza, ele é justo e merecedor daquilo que é atributo de bom para todo mundo. Muito obrigado. Eu quero também, de forma breve, parabenizar o pastor Luiz Manuel da Silva, parabenizar o vereador Renato Sandré por sempre estar fazendo proposições importantes como essa, e dizer que, para fazer jus ao título de cidadão goianense, é necessário que se faça algo relevante por Goiânia, por Pernambuco, pelo Brasil e pelo mundo. E o pastor Luiz tem feito algo relevante todos os dias, por Goiânia, por Pernambuco, pelo Brasil e pelo mundo, porque está dedicando a sua vida a proferir a palavra de Deus e, com isso, dá uma oportunidade a novas vidas, como ele tem feito no dia a dia. São 26 anos dedicado ao ministério, e desses 26 anos, 22 dedicados especialmente a Goiânia. Então, por tudo isso, está plenamente justificado esse projeto de decreto legislativo que concede a maior honraria que o Poder Legislativo Municipal pode conceder, que é fazer com que um cidadão que escolheu Goiânia para viver possa ser chamado de irmão goianense. Então, eu quero dizer, pastor, que Goiânia com certeza se sente feliz, Goiânia está em festa por receber mais um filho ilustre. E o senhor, que vem exercendo o seu ministério numa igreja encravada em uma comunidade com diversos problemas, com uma desigualdade social gritante, torna ainda mais importante o trabalho que o senhor desempenha, porque nós sabemos que o bom pastor cuida das ovelhas, e para cuidar das ovelhas, muitas vezes, o pastor é psicólogo, o pastor é psiquiatra, o pastor é assistente social, o pastor, enfim, é um amigo, um pai, um irmão em Cristo na vida de quem confia no seu trabalho, nas suas ovelhas. Então, que esse título de cidadão goianense, proposto pelo vereador Renato Sandré e aprovado por unanimidade por esta casa, sirva de um estímulo, de um reconhecimento ao trabalho que o senhor tem feito ao longo de toda a sua vida, para que o senhor continue pregando a palavra de Deus e convertendo almas para o reino do céu. Eu quero dizer ao senhor que o Poder Legislativo Municipal, especialmente eu, por estar presidindo a casa, e o vereador Renato Sandré, como todos os demais, nós gostaríamos de estar entregando esse título de cidadão goianense ao senhor, com a Câmara superlotada, com a presença dos fiéis de sua igreja, tendo convidado as demais autoridades goianenses, o povo de uma forma geral. Mas, infelizmente, o período não propicia que o senhor receba esse título de cidadão goianense da forma que nós gostaríamos, tendo em vista estarmos enfrentando, obviamente, uma pandemia. Mas não poderíamos deixar de passar em branco. A legislatura está se encerrando e Renato queria, ainda esse ano, entregar ao senhor mais do que justo. Então, nós estamos realizando essa solenidade de forma simbólica, de forma simples, mas que o senhor saiba que o reconhecimento e a admiração do Poder Legislativo para com o senhor é gigante, é imenso, é do tamanho da festa que nós gostaríamos de fazer. Então, eu quero lhe parabenizar e pedir ao senhor que venha aqui na frente, ao lado do vereador Renato Sandré, que foi o autor da propositura, para receber a maior honraria conferida por um poder, que é poder fazer com que o senhor se torne de direito um irmão nosso goianense,
porque de fato, como o Renato colocou, o senhor sempre já foi. Então, meus sinceros parabéns. Agora eu concedo a palavra ao mais novo cidadão goianense, nosso homenageado. Tirar tudo. Meus queridos, antes que tudo eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E confesso da minha alegria por estar recebendo este título neste dia, não é? O reconhecimento de todos. Realmente eu, através do nosso amigo, o Sargento Correia, tudo surgiu dele, não é? E o nosso querido vereador Renato André. E confesso que temi um pouco, a gente sabe que é uma responsabilidade a mais, não é? Me tornei, como já ouvi por diversos comentários de vereadores presentes, um filho desta cidade. Há 22 anos que eu estou residindo nessa cidade. Eu vim assim, sem igreja. Começamos os cultos ali no centro social, na Rua do Arame, né? E ali eu tive o privilégio, eu tenho esse caderno em casa, se converteu 116 pessoas para o Evangelho, alguns foram para outras igrejas. E nós começamos esse trabalho nesta cidade. Eu gosto muito da expressão bíblica, no capítulo 113 do Salmo, do verso 6 ao 8, né? Que diz que Deus se curva do céu, para ver o céu e a terra, né? E tira do monturo e faz sentar com os príncipes, né? Eu que fui um garoto que nasci lá no Engenho, passei por uma situação muito delicada e meus pais com muita dificuldade, e aos meus 14 anos aproximadamente eu me converti ao Evangelho, dei uma saídazinha, mas graças a Deus de 79 até hoje eu permaneço servindo a este Deus. Então agradecemos de coração, né, este reconhecimento. Eu vou me esforçar muito para nunca decepcionar a nossa cidade, não é? Porque eu acho que a coisa mais horrível é surgir um comentário, o pastor fez isso, né? Cometeu aquilo. Isso é ridículo e tem acontecido na vida de muitos. E eu me sinto hoje com uma responsabilidade maior, não é? De manter em minha mente, em meu coração, este título, que no dia 10 de dezembro de 2020, eu recebo desta casa este título de cidadão goianense. Eu, a princípio, não quis aceitar, mas Correia, por que você fez isso? Aí um dos meus filhos, Silas, disse, não, pai, isso é uma honra muito grande para o senhor, não é? O senhor aqui, a igreja pequena, não é? Lá naquele, a gente chama sem terra, né, Marcos? Às vezes até não somos nem tão bem vistos. Nosso querido Carlinho, como a gente chama, né? Já esteve lá diversas vezes, não é? E outras pessoas aqui presentes. E nós agradecemos de coração. Eu espero em Deus que nunca venha decepcionar esta casa e honrar a nossa cidade, porque eu já sou filho, agora consagrado, da cidade de Goiânia, não é? Meu amado Rubens Bellarmino, nós temos uma amizade muito profunda, não é? Há muitos anos, esses 22 anos, ele quando começou o trabalho aí na Nova FM, me convidou, logo no comecinho, né, Rubens, na Rua do Giló. Eu estou fazendo esta obra até hoje, é um pouquinho arda, que é 5 da manhã, eu sou o chaveiro, o que abre ali a programação da Nova, né? Amanhã eu estou lá, agradecendo a vocês, né?
E louvamos a Deus por tudo. Nosso vereador, que Deus lhe abençoe, né? O nosso querido Sargento Correia, esteve lá uma vez para me visitar, e a gente chama amor à primeira vista, não é? E ele permaneceu. Eu lembro que recentemente ele disse uma coisa a mim: pastor, eu quero lhe pedir uma coisa, nunca me proíba vir nesta casa, que é na igreja, não é? Jamais você vai ser proibido, né? E de coração agradeço a todos mesmo por esta honra que vocês estão proporcionando para mim nesta manhã, não é? Que Deus recompense a todos, os nossos vereadores, o nosso presidente da casa, todos presentes, não é? Com bênçãos do céu, e que nós juntos, não é, possamos realmente dar o melhor para esta cidade, não é? Que todos nós juntos, cada um nas suas funções. A minha função é evangelizar, tirar as pessoas, como já foi falado, das drogas, não é? Ali onde eu moro, realmente é um local muito carente, e que cada um ore por mim, mas nas suas preces, me apresenta a Deus, para que Deus ali me dê esta força, não é? Eu já estou aos 67 anos de idade, mas me sinto bem, me sinto lúcido, não é? Fazendo a obra, e de coração. Eu sou de poucas palavras, eu falo mais assim, pregando, né? Mas é a primeira vez que eu participo de um ato tão honroso como esse, não é? Eu disse a Rubem, eu estou nervoso, eu disse, eu vou lhe buscar. Ele foi me apanhar em casa e começou me dizendo algumas coisas no meu ouvido, né? Eu fiquei um tanto nervoso, mas agradeço de coração a maneira carinhosa como eu fui recebido nesta manhã, nesta casa. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? Solicito de todos os presentes que fiquem de pé, para que possamos ouvir o hino de Pernambuco.
Ainda de pé, e antes de encerrar a solenidade, solicito a todos que, de forma respeitosa, cantemos o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as lajes plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei ó liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho tenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Nacarucas tentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Por fim, agradeço a presença de todos, especialmente do nosso homenageado, o pastor Luiz Manuel da Silva, e declaro encerrada a presente sessão solene.